Nessa manhã eu quero trazer pela graça de Deus, para mim e para a sua vida, eu quero trazer para você não só um ensino, mas uma convicção de fé. Porque na vida com Deus, ou você vai ser governado pelas suas convicções de fé, ou você vai ser governado pelas circunstâncias que vão contra ela. Sabe, ou você vai ser governado por emoções, por recursos, e você sabe que isso em algum momento vai sucumbir, porque as emoções são instáveis, os recursos podem acabar, podem se tornar mais ou menos amanhã, mas as convicções de fé elas podem e irão governar o meu e o seu coração até a eternidade, amém? E eu quero dizer para você que nós, você, num jeito ou de outro, em circunstâncias diferentes, em roupagens diferentes, em situações diferentes, mas eu e você passamos ou vamos passar por tempos de escuridão. Nós vivemos um tempo de escuridão muito grande. Se você não está vendo, eu não quero ser pessimista aqui, mas eu quero que você entenda, nós vivemos tempos de escuridão certamente visíveis em toda a terra. Você vê, desde situações complicadas acontecendo no Oriente Médio, na região da Rússia, guerras sem sentido, ditadores que não aceitam sair do governo, fraudam eleições. Você vê tantas coisas acontecendo e você percebe como nós vivemos tempo de escuridão. Nós vivemos tempos de escuridão em relação aos valores. Os valores estão sendo abortados, estão sendo trocados, a ponto de uma Olimpíadas, onde em tese nós teríamos ali jogos limpos, esportivos, com o espírito de comunhão, de aliança no contexto dos jogos. Você vê um ataque à fé cristã na abertura dos jogos, você vê ataques a tantos princípios e valores numa nação que poderia talvez liderar o topo dos valores, mas que talvez já os abandonou há muito tempo, como a França. Tempos sombrios, sabe, tempos de trevas. Você precisa entender que nós estamos de alguma forma vivendo esses tempos. Os valores sendo trocados, pessoas defendendo terroristas, defendendo às vezes mais a vida de um animal do que a vida de um bebê dentro de um bebê dentro de uma barriga. Quantos estão entendendo? Sabe, agora vamos lá. Eu creio que eu e você como cristãos, nós precisamos aprender a vencer. Nós precisamos saber como vencer nos tempos de escuridão, porque seja no contexto global, no contexto da nossa nação, no contexto da cidade que vivemos, mas também no contexto da nossa vida, nós vamos passar por tempos de escuridão. E eu quero abrir essa palavra com 2 Samuel capítulo 22, versículo 29. Davi estava vivendo um tempo de escuridão. Davi estava vivendo um tempo de escuridão, e ele diz assim: tu és a minha, está comigo aí? Amém? Bom dia. Tu és a minha lâmpada, amém. Tu és a minha lâmpada, tu és a minha luz, ó Senhor. O Senhor ilumina-me as trevas. Tem uma versão que diz assim: Senhor, tu és aquele que ilumina a minha vida. E o Senhor me ilumina nos caminhos de trevas. Tu és aquele que me ilumina. E ele diz no 30, eu contigo, eu avanço contra uma tropa, com o meu Deus eu transponho muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é o escudo para os que nele confiam, para os que nele se refugiam. Sabe, eu sei que nesse auditório tem grandes homens e mulheres de Deus. Mas grandes homens e mulheres de Deus nas Escrituras passaram tempos de escuridão. Você vê na vida de José, um homem cheio de Deus, com um sonho de alguma forma de Deus, ele passa um tempo de escuridão terrível. Ele foi jogado num buraco, ele foi preso injustamente, mas você sabe que o final da história, Deus com ele naquele lugar de glória, amém? Você conhece talvez a história, por exemplo, de Jó. A Bíblia começa dizendo que Jó era um homem íntegro, um homem de Deus, mas Jó passou um tempo de escuridão. Assim também a vida de Elias, o grande profeta Elias, que venceu Jezabel,
venceu de alguma forma ali os profetas de Baal, o espírito de Jezabel estava abalado, mas aquele homem passa um tempo de escuridão na sua vida, no seu ministério. E aqui nesse texto nós vemos Davi nessa temporada de escuridão, mas assim como aconteceu com esses homens de Deus, pode acontecer conosco. Mas você vê o coração de Davi, a convicção de Davi, onde ele diz: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha lâmpada, e o Senhor me ilumina as trevas. Diga, ilumina as trevas. Agora você pode pensar, como alguns erradamente pensam, que no caminho do Senhor não passaremos por trevas. Mas sabe, qual é a principal característica das trevas? A principal característica das trevas, se você pensar num caminho de trevas, é que você não vai ver. O período de trevas ou o período de escuridão, você não vê solução. E às vezes Deus está vendo a solução. Mas quando nós estamos num caminho de trevas, pode ser que você não está vendo Deus lá. Mas eu quero dizer, Deus está lá. Pode ser que você não está vendo com clareza o propósito daquilo, ou até o seu destino, ou o seu propósito de vida mais, porque está tudo tão escuro. Mas eu quero dizer, o seu propósito de vida, o seu propósito em Deus está vivo. Sabe, pode ser que você não está vendo mais as respostas, não está vendo os frutos do seu trabalho. Sabe, esse é o desafio. A maior característica de um tempo de escuridão é que nós não podemos ver. Mas um tempo de escuridão, preste atenção nisso, um tempo de escuridão não significa um tempo sem Deus. Uma temporada de escuridão não significa uma temporada sem Deus. Você vê isso na vida de Davi, ele está dizendo aqui no momento de escuridão, que o Senhor ilumina ele nas trevas. O Senhor ilumina-me as trevas. Olha que coisa, eu estou nas trevas, mas ilumina-me esse lugar. Por isso Davi era tão incrível, e por isso que ele disse no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas você vê que ao decorrer desses salmos ele vai falando, olha, em paz me faz repousar, né? Em pastagens verdes, me conduz às águas tranquilas, refrigera minha alma, ou seja, renova-me o vigor. Mas ele chega no versículo 4, ele diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas, não temerei mal nenhum, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então você vê que apesar de Davi estar passando um vale, ele está dizendo, o Senhor está comigo, o Senhor está do meu lado, aleluia. Então eu quero dizer para você, a presença de Deus, guarde isso, porque é a chave para o que eu quero dizer nessa manhã. A presença de Deus, não necessariamente elimina a escuridão. A presença de Deus, pode estar lá, e não eliminar. Talvez você fale, o que esse pastor está falando? Eu quero te explicar melhor. Existem pelo menos dois tipos de escuridão na nossa vida. Existe a escuridão que tem a ver com o interior e a escuridão do exterior. A escuridão, por exemplo, que tem a ver com o interior, é aquela escuridão que não tem a ver nada com Deus. Ela foi causada certamente por desobediência, como foi na vida de Jonas. Jonas viveu um tempo de escuridão naquele barco, naquele peixe onde ele ficou 3 dias na barriga dele. Jonas viveu aquele tempo de escuridão por desobediência. Esse tipo de escuridão é a escuridão que eu não quero para a minha vida, e você também deveria não querer. Amém? Quem quer esse tipo de escuridão aí? Ninguém, graças a Deus. Quase que alguém levanta a mão sem querer. Mas sabe, esse tipo de escuridão nós não queremos, sim ou não? Nós não queremos. Mas a presença de Deus nem sempre elimina a escuridão nesse contexto do nosso caminho. A presença de Deus nem sempre elimina a escuridão, mas pelo que o Davi está dizendo no Salmos 23, a presença de Deus pode não eliminar a escuridão no caminho, mas ela elimina os seus e os meus temores. Você vai passar pela escuridão sem o temor da escuridão. Por quê? Porque é Deus comigo, é Deus com você. Deus está lá. Sabe, e é um engano acharmos que agora nós somos de Cristo. Você está voltando ao encontro com Deus, 80 pessoas voltaram, talvez a maioria ou uma boa parte está aqui nesse culto da manhã, outros estarão à noite, mas talvez você
voltou do encontro com Deus, teve um encontro e falou assim: acabou agora, não tem caminho de escuridão. Não é sobre essa escuridão interior, porque essa escuridão interior, ela precisa ser eliminada da sua vida, mas a escuridão exterior não depende de mim, não depende de você, porque na vida nós passaremos de alguma forma por caminhos de trevas e de escuridão, e a grande questão é: você está preparado? Como que você vai vencer? Como que você vai passar por esse caminho vitoriosamente? O salmista diz: eu estava no caminho, eu posso estar no caminho de trevas, de morte, eu posso estar lá, mas eu não temerei mal algum, porque o Senhor está lá comigo. Sabe, então o caminho continua, mas agora tem um Deus na sua vida, e esse é o ponto. Então você precisa entender que existem esses dois caminhos, mas esses dois tipos de escuridão. Mas você sabe que essa escuridão externa é o lugar que Deus vai te abençoar para passar vitoriosamente, porque não depende de mim, não depende de nós, amém? Agora, como vencer em tempos de escuridão? Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: você sabe como vencer em tempos de escuridão? Como vencer em tempos de escuridão, amém? Amém. Pode até passar aí, eu já quero entrar no primeiro ponto. Vamos lá, eu quero te dar algumas dicas sobre isso. Salmos 119, 105. Salmos 119, 105. Diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. A tua palavra é a luz, é a lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. A primeira coisa para você, para mim, para nós vencermos numa temporada de escuridão é acender a lâmpada. Diga comigo: acender a lâmpada. Nós precisamos acender a lâmpada. Sabe, a lâmpada ela é importante em todo o tempo. Você às vezes trabalha de dia, nós estamos num culto diurno, você trabalha num escritório de dia, num lugar de dia, e você vê que mesmo de dia tem lâmpadas acesas. O dia também é governado por uma lâmpada chamada sol, uma mega lâmpada, faz sentido? Sabe, a lâmpada ela é essencial. Agora no escuro, ela se torna ainda mais essencial. Ela se torna indispensável. E qual é o grande ponto? A Bíblia está dizendo em Salmo 119, lâmpada para os meus passos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então como vencer em tempos de escuridão? A primeira coisa é você abraçar ainda mais a palavra. Qual é a tendência de muitas pessoas que passam pelo momento da escuridão e esquecem da palavra? Mas a palavra está dizendo que você precisa, nesse momento, abraçar a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Você pode estar no tempo de escuridão numa área específica, onde talvez você está se sentindo sozinho, talvez você está se sentindo desprotegido. Mas eu quero dizer, você vai na palavra e vai encontrar, se Deus é por você, ninguém pode contra você. Se você está no momento de escuridão e talvez nessa jornada você está sentindo que vai sucumbir, que você não pode nada, que você é fraco, talvez você precise ir diretamente para a palavra, porque ela vai dizer, tudo você pode naquele que te fortalece. A palavra ela tem a resposta para toda e qualquer escuridão. A palavra de Deus nos sustenta nos momentos de escuridão. Ela não é só essencial, ela é mais do que essencial. Você não pode abrir mão. E qual é o grande ponto? Muitos cristãos, houve até uma pesquisa onde se concluiu que a maioria dos cristãos, eu não lembro qual país, mas eu não sei se é no Brasil, mas diz lá que a maioria dos cristãos não tem a cultura de meditação bíblica, não tem a cultura de todos os dias estar conectados à palavra de Deus. Sabe, ter essa lâmpada na sua vida, na minha vida, ela é útil para todo o tempo todo, mas ela se torna indispensável durante as noites da sua vida. Sabe, a palavra de Deus é essa lâmpada que não só vai iluminar o seu passo, os seus pés, ela não somente vai apontar aonde você está, mas ela vai apontar para onde você deve ir, porque o grande problema do escuro é que você não sabe o que fazer. Se a gente apagasse todas as luzes desse lugar, absolutamente todas, fechássemos essas portas, lacrássemos tudo, ia ficar um breu tão grande aqui, que se você não percebesse, você ia se perder nesse breu. Sabe, a escuridão é assim, é um lugar que se você não tiver a lâmpada, você vai se perder. Alguém disse, e eu concordo, que uma Bíblia fechada
é uma lâmpada apagada. Uma Bíblia fechada é uma lâmpada apagada. E o problema é que, segundo essas pesquisas, a maioria dos cristãos tem essa lâmpada, mas não a acende. Tem essa lâmpada, mas a deixa apagada. Tem a lâmpada que ilumina a sua vida nos momentos bons ou ruins, nos momentos de dia ou de noites, mas que acabam tendo, de alguma forma, a escuridão, mesmo com uma lâmpada pronta nas suas mãos. Sabe, não podemos ver aonde estamos pisando no escuro. Por isso diz, lâmpada para os meus pés. Diga comigo assim, lâmpada é a palavra de Deus. A palavra de Deus também, nesse contexto, ela é o alimento. Você sabe que ela é o alimento da sua fé. Talvez você teve uma experiência de 3 dias com o encontro com Deus, mas o convite de Deus para você é continuar tendo um encontro com Ele. É continuar ter um encontro com Ele todos os dias. A palavra de Deus é a palavra de Deus, é Deus falando comigo, é Deus falando com você. Talvez você está ou vai passar um dia por um momento de trevas, por um tempo de escuridão, e o convite do Senhor para a sua vida e para a minha vida é: acenda a lâmpada, acenda a lâmpada, acenda a lâmpada, não deixe a fechada. Bíblia fechada é luz apagada, é lâmpada apagada, amém? Então, para você ter direções, para você não se perder, conecte-se bem à palavra de Deus. Primeiro, acenda a lâmpada. Segundo, Salmos 33, versículo 22. Salmos 33, versículo 22, diz assim: esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. A segunda coisa que você precisa saber, para vencer nos momentos ou nos tempos de escuridão, é relembrar que Deus te ama e que a presença de Deus é suficiente para você. Relembrar. Sabe a grande estratégia do inimigo? Porque o inimigo, ele é enganador. Ele é pai da mentira, ele não é só mentiroso, ele é o inventor desse negócio. E uma das mentiras do capeta na sua vida, uma das mentiras que ele vai tentar lançar nos momentos de escuridão, é aquilo que ele tentou fazer até mesmo com Jesus. Se o diabo tentou fazer isso com Jesus, imagina se não vai fazer com a gente. Sabe, ele vai virar para você e vai falar assim: você está passando esse tempo difícil, está passando essa crise nessa área, está passando esses problemas complicados nessa área, você está numa jornada de escuridão. Aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai perguntar no seu ouvido assim: cadê o seu Deus? Você não achava que Deus te ama? Se Deus te amasse, você não estaria passando por isso. Uma mentira do inimigo é: se Deus te ama, você não passa por trevas. Mas você vê como que Davi era tão amado por Deus e amava tanto o Senhor. Ele não só declara isso, ele vive isso, ele expressa isso. Davi é uma das pessoas das escrituras que tem mais expressão de amor por Deus. Mas Davi, amado por Deus, que amava a Deus, passou trevas. Você vê José, um homem de caráter, um homem que está lá dentro da casa de Potifar. A sua mulher, provavelmente era uma mulher bonita e elegante, porque não existe rico feio. Existe rico feio, gente? Muito difícil um rico feio, né? Porque a gente não vê ele na hora de dormir, né? Mas pelo menos na rua está sempre bonitinho. Mas sabe, aquela mulher era esposa de um governante, de um líder importante no Egito. Ela era uma pessoa assim, provavelmente elegante, bonita. E ela está em cima de José, ela vai para cima dele. Ela queria sexo com ele, porque aqui tem menores de idade. Ela queria fazer coisa certa do jeito errado. Sabe, ela era casada. Ela era uma mulher complicada nisso. Mas sabe o que José fez? Correu dela. Por quê? Porque amava o seu chefe? Não, a Bíblia diz que ele fez isso por temor ao seu chefe, mas principalmente porque ele tinha temor e amor ao seu Deus. José
um homem que amou a Deus, visivelmente, pelo seu caráter, pela sua postura, passou um tempo de escuridão, e justamente por causa de ser santo nesse momento, ele vai preso injustamente, e entra numa temporada de escuridão. Sabe o que acontece na minha e na sua vida? Quando nós passamos uma temporada de escuridão, o diabo vai dizer, Deus não te ama. Mas sabe o que a Bíblia diz? Não tem a ver com tempo de escuridão ou tempo de bonança, não tem a ver com isso, porque Deus te ama em todo tempo. Deus já provou isso. Jesus, ele deu a sua vida na cruz, por quê? Por amor, sabe, já está provado. Então, apesar da escuridão, apesar de tempos difíceis, apesar de um tempo de escuridão na sua vida, eu quero dizer, Deus não mudou, Ele continua nos amando em todo tempo. Deus não tem medo de escuridão, Deus não tem um problema com a escuridão, Deus não muda o seu caráter, o seu coração, a sua face, quando eu e você passamos por um tempo de escuridão. Então na escuridão, a primeira coisa que você precisa se relembrar, é que Deus te ama. Deus te ama. Nos dias da escuridão você vai ser como se consolado e encorajado pelo amor de Deus. É tão bom quando a gente passa uma luta e a gente sabe que tem alguém que nos ama. Você sabia que quando você passa um tempo de escuridão, você e eu ficamos mais sensíveis ao amor das pessoas? Nós ficamos mais sensíveis ao amor dos outros. E é por isso mesmo que no tempo da escuridão você precisa lembrar que você é muito amado por Deus. Deus te ama. Outra coisa, nesse mesmo ponto, você e eu precisamos lembrar que a presença de Deus, ela também existe na escuridão. E essa é a chave, talvez, para você e eu continuarmos avançando. Muitas pessoas param de avançar na sua vida ministerial, profissional, casamento, família, quando passam por escuridão. Por quê, pastor? Porque elas começam a achar que Deus não está lá. Deus não está lá. Então, às vezes, você até vai se achar amado por Deus. Mas sabe a segunda mentira que o diabo vai tentar lançar na sua vida? Ele vai tentar tirar a legitimidade da presença de Deus na escuridão. Por isso o salmista, ele está dizendo, ainda que eu passe por um vale de escuridão, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Em outras palavras, a presença de Deus pode estar no maior tempo de escuridão na sua vida, do mesmo jeito, ou até mais, que ela está no melhor tempo da sua vida. A presença de Deus não te abandona, a presença de Deus não muda de lugar. Deus é presente, Deus é Emanuel, é nome de Deus, Deus conosco. E Ele não é assim, Deus conosco exceto na escuridão, Deus conosco exceto no tempo da escuridão. Não, é Deus conosco em todo tempo, em todo lugar, em todas as circunstâncias, em toda a temporada. Sabe, então o diabo, ele vai tentar lançar a segunda mentira, que é virar para você e falar assim, ah, tá bom. Ele tenta, Deus não te ama. Aí você fala, ama sim, eu sei. Aí ele vai falar assim, Ele te ama, mas agora, nesse momento, Ele não está nesse negócio, Ele não está presente. Aliás, Ele está até te castigando. Porque sabe, seu passado, 15 anos atrás, 10 anos atrás, é tão complicado. Sabe, você está pensando algumas coisas, Deus está te castigando, Ele quer acabar com você. Deus está assim. E Ele vai criando mentiras na nossa cabeça. Tem muitas pessoas que apesar de perceberem que são amadas por Deus, quando passam pelo tempo da escuridão, acham que Deus não está lá. E qual é o problema? Que às vezes o tempo da escuridão é uma ponte entre o momento 1 e o momento do seu destino. Entende? É o número 2. E se você foge daquela escuridão, achando que Deus não está lá, o seu destino está comprometido. Porque Deus está lá. E Ele está testando talvez só a sua fé. Ele só quer ver o seu coração. Você acredita que eu estou presente mesmo nesse tempo? Ou você está achando que eu fui embora, que eu me escondi? Deus não foge, Deus não se esconde. Então preste atenção. A consciência do amor e da presença de Deus na escuridão é a chave para um cristão continuar avançando, mesmo quando passa pela escuridão e pelo vale. Ainda que eu ande pelo vale de trevas, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Salmos 18, versículo 28, Salmos 18, versículo 28 diz assim, Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. Olha que interessante, o Senhor mantém a minha lâmpada acesa, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas.
Como que ele faz isso? Com a presença. Salmos 89, versículo 15, diz assim: como é feliz o povo, como é feliz, eu vou mudar essa palavra povo, Salmos 89, 15, eu vou mudar para cristão. Como é feliz o cristão, o crente, que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Sabe o que acontece? Você pode estar num momento de escuridão, se você precisa da luz, você vai acender a lâmpada que é a palavra de Deus, mas você também vai lembrar da presença de Deus, porque Ele está lá. É impressionante porque o Davi, uma das formas dele comunicar comigo, ou com a Dani, é chorando. E às vezes de noite ele está dormindo, já aconteceu isso. Aliás, acontece toda noite, infelizmente. Mas ele está dormindo, e aí na madrugada, ou meia-noite, ou 6 da manhã, algum momento ele acorda, e o quarto dele está um breu, porque tem janela veneziana, tem uma cortina, tem porta fechada, e está um breu, está assim, bem escuro. E é impressionante, porque ele começa a chorar, porque ele acha que está sozinho, porque ele quer a presença do pai, aliás, da mãe, né? Mas, mais da mãe, nesse caso. Mas ele começa a chorar naquele berço. E desde pequenininho, quando ele ainda não ficava em pé no berço, ele chorava. Mas quando nós entrávamos no quarto, bem devagar, mesmo sem ele nos ver, a gente só falava: filho, papai está aqui. Ou, filho, mamãe está aqui. Ele parava de chorar imediatamente. Porque mesmo sem ver, ele sabia que naquela escuridão, o pai ou a mãe estava presente. Sabe, você não precisa ver, mas se você estiver num tempo de escuridão, você precisa ter convicção, no seu coração, que Ele está presente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Amém? O Senhor é com você. E por último, nesse segundo ponto, eu quero te dizer, Lamentações 3, eu gosto muito desse texto. Esse texto é muito importante para o seu coração, para a sua vida hoje, mas principalmente no momento de escuridão. Sabe, aqui ele está passando por um momento de muita escuridão, e ele diz assim, no versículo 19, uma hora você pode ler Lamentações 3, o nome já diz, né, lamentação, ele está realmente assim, né, lamentando. E aí, no versículo 19 diz assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura, do meu pesar, lembro-me bem disso tudo, e a minha alma está doente dentro de mim. Algumas versões dizem desfalece, a minha alma está desfalecendo, né? Desfalece dentro de mim. Agora olha o que diz o versículo 21, portanto, todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Esse texto tradicionalmente é mais conhecido como, né, lembrar daquilo que me dá esperança. Eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Sabe, todos que porventura passem por momentos de trevas, precisam ter os olhos do coração, ainda que nos olhos naturais estão enxergando trevas, nos olhos do coração precisam enxergar a luz. E como? Como? A Bíblia está dizendo: traz à memória o que te dá esperança. Traz à memória o que te dá esperança. Sabe, esse é um segredo para você entender que Deus está lá e que Deus vai te tirar de lá. Eu quero dizer para você, Deus te ama, Deus te amou, Deus é presente e Deus vai te capacitar no momento de trevas para trazer à memória tudo que te dá esperança. Sabe, não é pensamento positivo, é muito mais do que isso. É você lembrar do que Deus já fez, é você lembrar daquilo que Deus já construiu na sua vida até aqui. Sabe, está num momento difícil, as coisas parecem que pararam, os frutos parecem que não aparecem, né? Os frutos não aparecem. Sabe, está num momento difícil, você talvez já teve um não, 2 nãos, 3 nãos de uma situação que você sabe que é propósito de Deus na sua vida, que você sabe que tem que perseverar, mas aquilo enche o seu coração de trevas. Eu quero dizer para você, incline o seu coração àquilo que te dá esperança, traz a memória, repita, lembre-se do que Deus já fez. Sabe, não fique focado no que Deus não fez ainda, mais do que no que Deus já fez,
porque você vai ver o céu se abrir sobre sua vida. Amém? Então, primeiro, diga comigo, acenda a lâmpada. Segundo, Deus te ama e você precisa relembrar do que Ele já fez. Amém? Deus me ama, Deus é presente e eu relembro do que Deus já fez. Terceiro, Isaías 50:10. Isaías 50:10. Diz assim: que aquele que anda no escuro, aquele que está no caminho da escuridão, eu estou na parte B do versículo, desculpa. Que aquele que anda no escuro, que aquele que está no caminho da escuridão, que aliás não tem luz alguma, olha o que ele diz, o profeta Isaías diz: confie no nome do Senhor, e se apoie no seu Deus. Não parece uma redundância, mas não é. Parece uma redundância. Confie no nome do Senhor e se apoie no seu Senhor. Mas sabe o que é? Quando a palavra de Deus, e principalmente os viés de profetas e de mestres repetem, eles estão querendo dizer 100%, convictamente, absolutamente, sem variar, sem sombra de dúvidas, sem milímetro de dúvida. Ele está dizendo: olha, se você está passando um tempo de escuridão, eu quero te dar um segredo. O profeta Isaías, aquele que talvez mais profetizou a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande profeta, um profeta maior, não é? Conhecido como um dos profetas maiores, preste atenção, ele está dizendo uma palavra para mim e para você. Olha, se você está andando no caminho da escuridão, está andando nessa jornada, e não tem luz alguma, e mesmo assim não consegue ver futuro, não consegue ver a cura, não consegue ver a saída das dívidas, não consegue ver uma solução para o casamento, não consegue ver mais aquele sonho do ministério, não consegue ver mais um propósito, não consegue ver tantas coisas que certamente Deus continua vendo. Ele diz: confie no Senhor. Porque talvez você está confiando nos recursos. Porque talvez você está confiando nas emoções. Sabe, porque talvez você está confiando numa palavra de um médico apenas. Porque talvez você está confiando no que a televisão está dizendo. Porque talvez você está confiando no que alguém, de alguma forma, sem perceber, e não foi por mal, te disse, como era Jó. Imagina Jó confiando em todo mundo que vinha te falar para ele das trevas que ele estava passando. Ele tinha se matado, Jó tinha suicidado. Se tivesse ouvido eles, porque tem um amigo de Jó que chegou a falar assim para ele, falou: cara, é melhor você se matar, melhor você, porque a sua vida é ruim, você perdeu tudo, cara, não tem jeito para você não, Jó. Mas Jó, ele sabia o que o profeta Isaías já tinha orientado. Jó sabia que ele estava num momento de escuridão terrível, ele tinha perdido tudo, mas ele sabia que a sua confiança em Deus o levaria até o fim. Sabe, você passando por um momento de escuridão, você precisa confiar em Deus. O que significa isso? Deixa eu te explicar um pouco mais ainda. Não confie nas suas emoções. Talvez o destaque desse terceiro ponto é: não confie nas suas emoções. Eu li um livro recentemente, tem um capítulo, e o autor ele fala assim: o maior inimigo das promessas dos filhos de Deus não tem sido o diabo e não tem sido as circunstâncias, mas as suas próprias emoções instáveis. O maior inimigo das promessas de Deus sobre o povo de Deus, segundo esse autor, tem sido emoções instáveis. Quando você está num lugar de escuridão, se você confiar no seu sentimento, é o pior momento para se confiar no sentimento. Na verdade, você nunca pode confiar no sentimento assim, mas o pior momento para você confiar no sentimento é o momento que está num caminho difícil. Porque o seu sentimento ali está para baixo, está de dor, e você pode, sem perceber, tomar grandes atitudes com base numa dor, com base numa frustração. Atitudes tomadas com base em frustração e decepção sempre vão levar a frustrações e decepções ainda maiores. Porque são atitudes tomadas em momentos difíceis com base nas emoções. Mas o que o profeta está dizendo? Você não pode confiar nas emoções, não confie nas suas emoções, pelo contrário, confie no Senhor.
Sabe, a sua confiança precisa estar em Deus. É como eu disse no início, nós precisamos aprender a ser governados pelas nossas convicções de fé e não pelas nossas emoções. Pelas convicções de fé e não pelas emoções. Sabe, a sua confiança, a minha confiança tem que estar em Deus o tempo todo, mas principalmente quando vier uma jornada de escuridão, você tem que olhar para cima mais do que para baixo, mais do que até para as pessoas, mais do que até para o seu próprio coração, que talvez está ferido, talvez esteja abalado, talvez as suas emoções se tornem ainda mais instáveis, mas o Senhor está dizendo, então não olhe para elas. Como alguém disse, cuide das suas convicções de fé. Não duvide na escuridão o que Deus te prometeu na luz. Não volte atrás na escuridão. Você sabia que na escuridão, nos momentos de escuridão, são as temporadas que grandes homens e mulheres de Deus param ali e não continuam? Porque em vez de ser governado pelas convicções de fé, contrárias à emoção do momento, imagine a tristeza de Jó, imagine o tanto que o diabo julgou Jó, jogou na cara de Jó, imagine o tanto que os amigos falavam, cara, você pôs tudo a perder, cara, não tem jeito mais, para aqui, porque não tem nada tão ruim que não possa piorar na sua vida, Jó. Você já ouviu isso? Não tem nada tão ruim que não possa piorar. Os amigos de Jó falaram, vai piorar, cara, daqui a pouco você vai morrer, porque você já está aí com essas feridas, parece um câncer, você perdeu sua família, perdeu os seus bens, cara, já era, agora é a sua vida, é só isso, você vai ficar sofrendo para quê? Mas sabe, Deus estava convicto no coração de Jó, que algo aconteceria, então não duvide, Deus tinha promessas na vida de Jó, Deus tem promessas na sua vida, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida, mesmo se hoje você estiver passando num momento de escuridão, a promessa de Deus não falhou na vida dos homens de Deus, da palavra, que passaram por escuridão. Paulo passou por escuridão, você vê os discípulos passando temporada de escuridão, mas tudo que estava prometido para a vida dele, foi cumprido, foi cumprido. José passou por tanta escuridão, José passa por aquele buraco, sequestro, venderam ele, sofreu naquela prisão, sofreu no início como escravo no Egito, depois sofre naquela prisão, mas a promessa de Deus sobre a vida de José, que se estenderia inclusive a toda a sua família, foi cumprido. Ele se torna o segundo maior, mais poderoso e mais relevante da nação, e ele salva todo o seu povo, aleluia. Então o próprio tempo de escuridão, meu irmão, ele tem promessas de Deus em relação à sua vida. Você sabia que algumas coisas que aconteceram na minha vida, no meu coração, algumas coisas relevantes que de alguma forma me tornaram um homem melhor, foram exatamente promessas de Deus que eu jamais achei que seriam cumpridas num tempo de escuridão. Foi num tempo de escuridão que eu fui ordenado ao ministério. Era uma promessa de 10 anos atrás. Meu pai estava com câncer, e não foi por isso, porque ele estava me preparando há anos, mas exatamente no pior momento, foi a minha maior mudança. Sabe, muitas promessas de Deus, elas se tornam realidade na temporada da escuridão, quando os seus olhos estão confiantes no Senhor. Então tem pelo menos 3 tipos de situação, não é? Tem pelo menos 3 tipos de situação que você precisa entender, que o próprio tempo da escuridão vamos dizer, trabalha em relação às promessas. Primeiro, o tempo da escuridão não durará para sempre. É uma promessa de Deus. Olha o que diz em Isaías 9, versículo 1. Isaías 9, versículo 1. Olha o que diz: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Ele estava profetizando sobre o tempo do Senhor, e ele está dizendo, o povo que caminhava em trevas, viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. A primeira coisa que você precisa saber nesse contexto, é que as promessas de Deus, elas duram para sempre, mas o tempo das trevas, o tempo de escuridão, ele é passageiro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela
Manhã, Salmos 30, o que a palavra de Deus está dizendo? Cara, pode ter choro? Pode. Você pode estar plantando com lágrimas? Pode. Mas a Bíblia diz, você planta com lágrimas hoje, e amanhã você volta pelo caminho, colhendo feixes com alegria. Sabe por quê? A primeira coisa que eu quero te lembrar, é que as promessas de Deus duram para sempre, mas as trevas, elas têm tempo determinado para terminar. Amém? Segunda coisa, os dias escuros são dias de aprendizado intenso. Olha o que diz em Isaías 45:3, eu amo esse texto. Diz assim, e presta atenção, tudo que Isaías está dizendo é profecia que ou se cumpriu, ou está se cumprindo, ou até vai se cumprir. Mas olha o que diz, ele fala, darei a vocês os tesouros das trevas. Talvez você nunca tinha tentado, mas esse texto, eu preciso de retorno. Esse texto, ele está mostrando claramente que nas trevas tem tesouros. Que naquele lugar, naquele caminho de escuridão, você vai encontrar propósito para a sua vida. No caminho da escuridão, as promessas que você estava achando que iam acontecer, retorno. Por favor, me deem retorno, senão eu não consigo pregar à noite. Som, obrigado, está ótimo, obrigado. Esse texto de Isaías 45:3, ele está dizendo o que eu creio, e o que eu já dei um testemunho para vocês aqui, que mesmo no tempo da escuridão, nós experimentamos respostas de Deus. No tempo da escuridão acontecem coisas, assim, acontecem milagres. Foi lá no Egito que o povo de Deus, naquele tempo de escuridão, onde Faraó vinha e aumentava a dor sobre eles, onde Faraó vinha e aumentava o trabalho, eles trabalhavam 7 horas por dia, de repente virou 9 horas, de repente virou 11 horas, e no final os estudiosos dizem que tinha homens que trabalhavam 14 horas por dia, e mulheres 12, escravizados no Egito, o povo de Deus. Mas foi nesse tempo de escuridão, que houveram milagres e mais milagres, como por exemplo, todos os primogênitos do Egito morrerem pelos anjos, mas nenhum primogênito do povo de Deus morreu. Mas tem um milagre também de virar água, de água virar sangue, mas esse daí ninguém imitou, nem bruxo, nem feitiçaria, ninguém conseguiu, porque há uma aliança de Deus naquilo que foi feito. Os sangues foram colocados nas portas, e um milagre foi realizado no meio de um tempo de escuridão. E por último, Isaías 60, versículo 1, ele diz, até o 3, ele diz assim, levante-se, refúgia, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a glória de Deus. As nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor o seu. Sabe o que eu quero dizer? A última coisa é que no tempo de trevas há uma oportunidade de glorificar a Deus. Sabe por quê? Preste atenção. Eu não sei se você já foi num sítio, ou numa boa roça, bem distante da cidade, principalmente distante de uma cidade grande. Eu não sei se você já foi num sítio, numa roça bem distante. Não dá a impressão que o céu está brilhando mais? Você já viu isso? Se você não teve essa experiência, eu quero te dizer, preste atenção quando você tiver essa oportunidade. Quando você está num lugar assim, num breu do breu, lá você olha para o céu, você vai falar assim, caramba, aqui nessa roça as estrelas brilham muito mais forte. Só que as estrelas são as estrelas, elas não brilham mais forte lá, mas é que lá a escuridão é maior. Quanto maior a escuridão, mais a luz brilha. Amém? Quanto maior a escuridão, mais uma pequena luz se torna relevante. Por isso que no caminho das trevas, eu e você temos uma oportunidade ainda maior de sermos luz. Nós não desejamos trevas para esse Brasil, mas se eventualmente tivermos uma temporada de trevas, sabe o que vai acontecer com a igreja? Vai prosperar, vai crescer, vai aumentar ainda mais, vai se fortalecer ainda mais.
Quantos estão entendendo? Você é luz ou não é? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Light, luz para as nações. Entende? A igreja é luz. Quanto mais tem trevas, mais a igreja brilha. A igreja brilhou na sua história, mais nos tempos de perseguição, nos tempos de escuridão. Ela brilhou mais do que nos tempos de tranquilidade. Não é um desejo. Eu só estou mostrando para você que você pode estar num tempo de trevas, mas a sua luz vai brilhar ainda mais. Portanto, o tempo de trevas é uma oportunidade para a glória de Deus se manifestar ainda mais através da sua vida. Brilhem a luz de vocês diante dos homens, para que vejam a glória do Pai, diz o Senhor Jesus. Então tem 3 promessas. Primeiro, as trevas não duram para sempre. Segundo, Deus está trabalhando na escuridão em você. Deus faz coisas grandes em nós na escuridão. E terceiro, no tempo da escuridão, nós vamos brilhar mais e mais e mais para a glória de Deus. Amém? Fique de pé no seu lugar.